A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema geral. Sejam firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E na lição de hoje, lição de número 8, nós estaremos comentando a lição o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. O texto principal encontra-se em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Segue-se a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Resumo da lição. O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo de número 16. Então vamos dar início à lição de número 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Nesta lição que nós estamos dando prosseguimento, como os irmãos já que nos acompanham já sabem, você que está nos ouvindo pela primeira vez, esse trimestre nós estamos estudando as cartas pastorais. Estamos ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo e hoje estaremos tratando deste assunto, é o tratamento com as pessoas e o respeito para com as viúvas. Então, dentro deste texto bíblico que está sendo estudado nesta lição, nós vamos perceber que Paulo, quando envia essa carta a Timóteo, que está exercendo ali o seu delegado, que Timóteo, como nós falamos nas lições iniciais, era um tipo de um delegado apostólico ali na igreja de Éfeso para exercer ali algumas determinações que foi incumbido pelo apóstolo Paulo. Ele tinha também essa incumbência de lidar com quem? Com todas as pessoas. Porque o homem que onde está na direção, da frente de um trabalho, principalmente na igreja, como Timóteo tinha, ele estava ali exercendo efetivamente aquele pastoreio diante daquela igreja e da principal igreja da Ásia Menor, que era a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. Então isso exigiria de Timóteo, com certeza, alguns cuidados específicos, porque ele era um homem de Deus e como homem de Deus ele deveria ter um cuidado específico, porque ele era um homem jovem. Era jovem, sim, mas ele precisava demonstrar maturidade. E essa maturidade tinha que ser suficiente para que ele conseguisse exercer o ministério ao qual ele foi incumbido de forma eficaz, se relacionando com todos, com amor, sabedoria, dedicação e respeito. E este, meu irmão, é um grande desafio para todo aquele que exerce a liderança do pastoreio do povo de Deus, que é um ministério que apenas não se resume de pregação em cima de púlpito, como muitas pessoas ainda acham que é assim. Não é apenas isso, mas também a convivência com os irmãos. Porque tem um atendimento que as pessoas vão pedir auxílio. Essa é a realidade que é vivida por todos que exercem a função de pastoreio dentro da casa de Deus. Então, dentro desse contexto, nós entendemos, bem como o autor da lição coloca isso de forma bem clara, principalmente no livro de apoio, ele vai falar que o pastorado não é uma profissão. Não se trata de técnica que se aprende dentro de uma faculdade. Nós não estamos dizendo aqui que a formação teológica é desnecessária, não. É necessária sim, mas a formação teológica não é o preparo adequado, vamos falar assim, para preencher os requisitos do chamado. E isso é claro por quê? Porque nem todos que concluem a faculdade teológica vai ter o chamado para exercer o ministério, bem como nem todos que fazem
a faculdade, vão ter o chamado como nós estávamos falando, mas tem pessoas que não fazem, mas tem o chamado de Deus, porque quem chama é Deus. É um dom que é recebido de Deus. É Deus quem dá à igreja pessoas com o dom ministerial para ser exercido diante do povo de Deus. Então, essa missão cabe para quem é escolhido. Por isso a palavra de Deus fala que ninguém toma essa honra para si, senão aquele que é chamado. Então nós devemos entender que Timóteo, quando recebe essa incumbência de tratar com todo tipo de pessoa, algo em sua vida pessoal, por quê? Porque ele preenchia os requisitos conforme nós já estudamos lá atrás. Embora ele não fosse o pastor principal da igreja, ele foi enviado ali como um delegado apostólico para ajudar a igreja local a resolver alguns problemas e colocar a igreja na linha, ou seja, para andar conforme está preconizado na palavra de Deus. E os aspectos que Timóteo iria enfrentar na igreja de Éfeso refletiria justamente aquele trato que ele tinha dentro da sua própria família, porque a convivência familiar que ele teve dentro do seio familiar certamente o preparou tanto intelectualmente quanto espiritualmente para se portar de forma adequada na igreja a qual agora ele foi enviado pelo apóstolo Paulo. Então essa formação na sua família foi fundamental para orientá-lo, para sustentá-lo nos seus relacionamentos interpessoais, que é o que nós vamos falar ao longo desta lição. Então, o primeiro ponto da lição, depois dessa breve e profícua introdução, o autor vai falar sobre o padrão familiar, que era esse esboço que nós estávamos dando aqui. E agora vamos entrar no trato que ele deveria ter para com as faixas etárias dentro da igreja de Éfeso. O primeiro ponto que o autor vai falar é sobre os anciões. Nós estudamos em alguns requisitos, algumas qualificações, características que fazem parte daqueles que vão exercer o ministério pastoral dentro da igreja. Falamos que a palavra ancião, ela também se referia muitas das vezes ao presbítero, ao bispo, que era a mesma pessoa, era o ofício, era a designação do ofício. Entretanto, aqui, quando Paulo está começando a falar sobre esse assunto, no capítulo 5 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo usa o termo ancião não para falar da liderança exclusivamente da igreja, mas ele está falando aqui de um grupo de pessoas maduras, de homens idosos, ou seja, ele está falando aqui das pessoas mais velhas, dos homens mais velhos. E isso fica claro porque quando nós vamos estudar o texto imediato, nós vamos perceber que dentro deste relato do capítulo 5, Paulo está falando de faixas etárias diferentes. Ou seja, então, ancião, quando Paulo está falando aqui, está falando de homens de idade avançada, idosos, homens com idades avançadas. E isso vai ser bem claro quando nós lemos a leitura do texto bíblico, iremos perceber isso, que ele fala não só de homens mais velhos, mas também de mulheres mais velhas. Fala de jovens, fala de moças, de mulheres novas, ou seja, então aqui fica claro dentro do contexto que o significado aqui é de homem idoso. E isso é que o ancião aqui no capítulo 5 do livro da carta de Paulo a Timóteo está falando de ancião. E neste ponto aqui, Paulo está falando que Timóteo, quando fosse repreender, quando fosse falar, porque a Bíblia fala isso, não repreendas asperamente. Ou seja, Paulo estava falando que o trato para com os homens idosos, com as pessoas mais velhas ali do sexo masculino, deveria ser o trato de como ele tinha com seu pai. Ou seja, o trato é de um filho para com o pai. Paulo aqui não está eximindo Timóteo de corrigir, de repreender. Não, Paulo está dizendo, olha, não repreenda asperamente, mas tem que repreender, tem que corrigir o erro, tem que admoestá-lo como pai. Ou seja, você como líder que está na igreja, embora seja novo, e é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando,
que a abordagem aos mais velhos, aos homens idosos, não deve ser de forma áspera. Na verdade, não deve ser com nenhum de forma áspera, mas deve ser um tratamento adequado, com o tom de voz empregado ali de forma adequada. Vai repreender? Vai sim. Paulo não está dizendo que não é para repreender, não, tá, meus irmãos? Paulo está dizendo que o trato deve ser adequado, deve ser com amor, com parcimônia, com afeto, mas tem que ser corrigido. O jovem Timóteo tinha que corrigir as coisas erradas que os homens mais velhos cometiam. Os idosos cometem erro. Os idosos também, meu irmão, erram. Todos erram. E Paulo estava justamente falando isso para Timóteo. Timóteo, você deve se dirigir aos mais velhos, aos anciões aqui, homem e idoso, como um filho se dirige ao pai. E como o filho se dirige ao pai? É simples, meu irmão, com respeito, sem ser rude. É o tratamento adequado que deveria ser utilizado. E é assim que deve ser hoje. Paulo dá instruções a todos. Então devemos entender isso. Já com relação aos jovens, observe, por isso nós falamos anteriormente desse aspecto da criação de Timóteo. Por quê? Porque o reflexo da sua convivência, da sua forma simples de aprendizado como criança, adolescente, jovem ali dentro do seu lar, vai o ajudar agora no relacionamento interpessoal dentro da igreja como líder. Primeiro, Paulo fala do seu tratamento para com os homens idosos. Agora ele vai falar sobre os jovens. Com os jovens, Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, o seu trato para com os jovens devem ser como eles fossem seus irmãos, embora você esteja em uma posição de autoridade. E olhe, meu irmão, que os jovens são mais difícil de se submeter a uma autoridade. Agora imagine uma autoridade da sua mesma idade ali, ou seja, pessoas da mesma idade que estavam exercendo a liderança sobre a igreja. E Paulo fala, olha, você não vai agir como se fosse superior. Você não vai agir como se fosse maior do que eles, não. Você vai os tratar como irmãos, em igualdade, ou seja, você deve se portar como um deles, porque você é irmão dele. Ou seja, Paulo usa justamente esse conceito familiar para o trato com os membros da igreja. Com o ancião, trata o ancião como se fosse seu pai. Com o jovem, trate ele como se fosse seu irmão. Olha só como ele traz isso justamente para esse padrão familiar que Timóteo certamente teve um padrão familiar ensinado conforme está preconizado nas palavras de Deus. Até porque nós temos testemunho disso, que a Sagrada Escritura nos mostra que ele foi criado desde cedo nas letras, nas Sagradas Escrituras, justamente pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, que ensinaram o jovem Timóteo a andar nos caminhos do Senhor. Então Timóteo teve um bom relacionamento com sua família e certamente saberia agir de forma adequada para com os jovens e para os anciões e também para as mulheres idosas. Da mesma forma que o trato para com os homens idosos deveria ser de um filho para o pai, o trato de Timóteo para com as mulheres idosas deveria ser de como um filho para com a sua mãe. Esse é o trato que Paulo estava falando. É um trato que deve ser pautado no respeito, no afeto. E como é que se dá isso? Do mesmo trato e do mesmo afeto que a pessoa tem para com a sua mãe. Ou seja, então Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, vai ter que repreender para corrigir os erros, sim. Tem que repreender o ancião, tem que repreender o jovem, tem que repreender a jovem, tem que repreender a mulher idosa, mas tem que repreender da seguinte forma. O ancião, como nós falamos, trata ele como se fosse teu pai. O jovem como se fosse o teu irmão. E a mulher idosa como se fosse tua mãe. Ou seja, o que Paulo está dizendo, algum filho vai se dirigir à sua mãe com arrogância? Não vai.
Só se for um filho desobediente. Não vai agir com dureza com a sua mãe. Não vai. Por quê? Porque o trato deve ser com afeto, com amor, com parcimônia e com carinho. Então era isso que Paulo estava ensinando para Timóteo. Timóteo, você como líder deve ser observado tudo isso pelos crentes que estão em Éfeso, porque as pessoas estão observando você. Muitas pessoas muitas vezes não falam com você nem comigo, mas somos observados diuturnamente, da mesma forma e principalmente para aqueles que têm uma posição de liderança no meio do povo de Deus, como Timóteo tinha. E isso deveria refletir na vida das pessoas que estavam vendo Timóteo tratando os mais velhos, os jovens e as mulheres idosas. Então, isso que deve servir de inspiração, meu irmão, para todas as nossas áreas da nossa vida. Entendendo isso, que o tratamento deve ser sempre com afeto, carinho e amor, independente da idade. Não usar de superioridade por estar investido dentro de uma função eclesiástica. Seguindo o exemplo que Paulo está ensinando aqui na sua carta, quando ele instrui a Timóteo e serve para cada um de nós nos dias atuais, nós temos que entender que o trato para com as pessoas deve ser como se fosse para um ente querido nosso. Tratar o homem velho como pai, a mulher idosa como mãe e o jovem como irmão. O autor deixa em destaque o ponto 2 da lição, que vai falar sobre o relacionamento com as moças. Ele deixa esse ponto aqui, se os irmãos perceber, um único tópico para falar exclusivamente deste tratamento, deste relacionamento para com as moças dentro da igreja. E justamente o autor da lição, quando está colocando o ensinamento para cada um de nós, ele separa esse ponto para mostrar um ponto complicado que poderia afetar o ministério do jovem Timóteo, porque nós já ensinamos no início desse trimestre que Timóteo possivelmente era um jovem solteiro que foi incumbido como um delegado apostólico dentro de uma igreja de Éfeso. E dentro dessa igreja, dentro dessas instruções da qual nós estamos estudando hoje no capítulo 5, Timóteo vai ser instruído quanto ao trato com toda a faixa etária que existe dentro da igreja. Já falamos do ancião, da mulher idosa, do jovem, agora vamos falar da jovem, ou seja, da moça, da mulher solteira, que Timóteo também tinha a incumbência de repreender. Mas como Timóteo deveria tratar a mulher solteira, ou seja, as moças? E o autor bíblico, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar: deve ser tratada como irmãs. Irmãs, e Paulo aqui quando está escrevendo é justamente isso, meu irmão. Ele está falando que deve ser o tratamento em toda pureza. Observe que aqui ele vai colocando uns pormenores a mais. Por quê? Porque nos outros tratos ele fala apenas que deve tratar o velho, o ancião, o homem idoso como o pai, o irmão, o jovem como irmão, a mulher mais velha como mãe. Mas quando vai falar sobre o relacionamento que ele deveria ter como líder da igreja para com as mulheres solteiras, com as moças, Paulo vai mais além, falando que o tratamento deve ser em toda pureza. Observe que Paulo é totalmente diferente no trato aqui, quando ele vai falar sobre as moças, ou seja, é como se Paulo estivesse alertando Timóteo para ele ter uma atenção a mais no trato para com as moças. Trata os pais, os anciões como pai, os jovens como irmão, as mulheres idosas como mãe, as moças como irmã. Mas ele não para por aí, ele fala em toda a pureza. E é justamente, meu irmão, isto que está incumbido aqui. Paulo está mostrando para Timóteo. Timóteo, evita atitudes inapropriadas com relações às pessoas sob o teu cuidado. Você precisa tratar todos sim como membros da família de Deus, seja solteiro ou casado, jovem ou idoso. Paulo está falando isso. Todos precisam ser tratados e respeitados. Entretanto, deve agir com vigilância.
entendendo o termo com toda pureza, ou seja, pureza em tudo, Timóteo. Porque tratar com a mulher velha, casada, é mais fácil para Timóteo e para qualquer líder que é solteiro hoje, que exerce a função. Por quê? Porque o trato que ele vai ter é tratá-la como mãe. Mas quando vai lidar com uma mulher, uma jovem que é solteira, Paulo alerta com pureza em tudo. Paulo aqui está dizendo, meu irmão, está colocando aqui isso para Timóteo, que ele deve ser vigilante no trato com as mulheres solteiras, com tratamento adequado, ou seja, sem libertinagem, sem pensamentos impuros, sem atitudes que venham a desembarcar, que venham a embarcar para manchar a reputação da liderança. Por isso, Paulo fala que o trato deve ser como irmã em toda a pureza. E é pureza, meu irmão, que o Paulo está falando aqui, é em todos os aspectos do ser, da vida do ser humano. Seja ele no pensamento, no olhar, no falar e no agir. Porque era um contato com o sexo oposto, e principalmente para Timóteo, que era um jovem solteiro. Certamente, como acontece também nos dias atuais, acontece de moças estarem se agradar, sentir o interesse pelo jovem, porque o jovem está exercendo a liderança, tem uma função de destaque dentro da igreja. E Timóteo tinha que entender isto, que ele estava ali como delegado apostólico para repreender, ou seja, não era para passar a mão na cabeça, porque era jovem, porque era solteira, que estava mostrando interesse por ele. Então Timóteo entendeu e compreendeu, porque Paulo sabia com quem estava falando. Esse é o alerta que a carta a Timóteo nos deixa para os nossos dias, que o tratamento com o sexo oposto tem que ser conforme está preconizado na palavra de Deus. A repreensão tinha que acontecer. Não existiria passar a mão, colocar debaixo dos panos, não, mas o tratamento era para tratá-la como uma irmã, livrando desses pensamentos, ou seja, da forma de agir. Por isso Paulo fala que é pureza em tudo, porque a expressão é em toda pureza, e é isso que está falando, de todo ser. Todo ser deveria estar purificado. É uma frase, o autor vai citar até uma frase aqui que é atribuída a Lutero, que fala que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninho sobre as nossas cabeças. Isso aqui traz uma verdade clara para cada um de nós. Nós não podemos impedir as coisas externas que estão à nossa volta. Ou seja, acontece tudo à nossa volta. Pessoas que não têm temor do Senhor, pessoas que estão à parte dos caminhos de Deus e estão andando de formas sensuais, de formas para despertar a sensualidade, a sexualidade das outras pessoas, trair para si os olhos. Isso é impossível de que você não perceba. Você vai ver, você vai ouvir e muitas vezes você vai presenciar. Mas quando o autor está citando a frase de Lutero, que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, nós não podemos impedir isso. A mesma coisa acontece no dia a dia. Tem coisas que nós não temos o controle, muitas coisas acontecem fora da nossa capacidade de prever e de impedir. Como ninguém pode impedir o pássaro de voar sobre a cabeça, o pássaro está sempre voando acima da nossa cabeça. Entretanto, nós temos o dever e temos a incumbência de impedir de que ele faça ninho nas nossas cabeças. E a mesma coisa acontece na vida do crente, do homem espiritual. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, as coisas vão acontecer, vão. Mas você deve entender que o caminho a ser seguido é o que eu estou lhe ensinando, lhe mostrando pela inspiração do Espírito Santo e aquilo que está preconizado na palavra de Deus. Então não cultive. Não deixar o pássaro fazer ninho na cabeça é não cultivar os pensamentos malignos, é não cultivar as coisas erradas na nossa mente, não cultivar
e não abrir muitas vezes também os canais sensoriais para receber e para alimentar impulsos externos. A gente vê, a gente ouve, mas devemos, sempre que pudermos, evitar esse tipo de coisa. E o que eu posso evitar? Muitas coisas. Muitas coisas. O autor da lição, ele coloca no livro de apoio várias coisas que a criança, a partir de 12 anos, ele tem acesso através dos meios de comunicações. Vamos falar de filmes e novelas, no caso. E ele coloca uma lista ali do que é permitido para a criança de 12 anos com assistir. A classificação etária de 12 anos. Ou seja, ele já tem acesso a insinuações sexuais dentro das novelas, do filme. Por isso essa classificação etária, ela não é condizente com a palavra de Deus. Por quê? Porque ali está se dando, ou seja, as pessoas que criaram aquilo pessoas ímpias, que não têm o temor de Deus. Então, uma das coisas que se pode evitar, a primeira é esta. Saber o que nós colocamos diante dos nossos olhos, o que ouvimos, o que presenciamos, com o quê? Com aquilo que nós podemos controlar. Eu citei coisas que não podemos controlar. Coisas externas que acontecem no meio da rua, que acontecem no trabalho, na faculdade, seja em qualquer lugar e também na igreja. Acontece. Mas coisas que nós podemos evitar. Navegação na internet, nas redes sociais. O que assistimos ou deixamos de assistir. São coisas que nós temos o dever e a incumbência de não deixar que os pássaros façam ninho sobre a nossa cabeça. E para encerrar a lição, ele vai tratar agora do modo dos mandamentos para as viúvas. Observe que ele tratou de todas as faixas etárias, dentro da questão também do sexo, tanto homem idoso como homem novo, como mulher idosa, como mulher nova e solteira. Agora ele vai falar do tratamento, dos mandamentos que foram deixados para as viúvas. Então, dentro deste ponto aqui, a gente percebe que existia uma inscrição, ou seja, as mulheres que eram viúvas, elas tinham o direito, se elas preenchessem alguns requisitos que foram estabelecidos ali na igreja de Éfeso, de ter o auxílio, de receber o auxílio da igreja local. Algumas pessoas argumentam, conforme o autor da lição até coloca na lição aqui, que diz que a igreja do primeiro século tinha uma espécie de ordem de viúvas. O que era isso? Era um ministério específico, que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam voto de se dedicar exclusivamente a Deus, servindo na igreja. E o que acontecia com elas eram escritas para ser sustentada. O texto que nós estamos analisando, ele não deixa claro se de fato isso existia. Mas o que ele deixa claro é que existia, assim, uma inscrição de apoio material, de ajuda financeira que a igreja fornecia para essas viúvas. E por isso elas são chamadas de verdadeiramente viúvas. Por quê? Porque tinha viúvas que não eram verdadeiramente viúvas. E isso é o que Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo, tem alguns requisitos a serem preenchidos para que essas mulheres viúvas, verdadeiras viúvas, sejam inscritas para receber o apoio financeiro e material da igreja. O primeiro requisito que essas mulheres devem ter é a sua responsabilidade da família. Ou seja, tinha viúva que tinha família, tinha viúva que era sozinha, e tinha viúvas novas. Então tinha esses 3 grupos de viúvas. Aí Paulo fala, olha, a mulher viúva que tem filhos, que tem netos, ela deve ser assistida pelos seus familiares. Ou seja, Paulo aqui está mostrando que a responsabilidade para ser exercida com a mulher que ficou viúva tem que ser dos filhos e dos netos. Ou seja, ficou viúva, não tem
Da onde tirar o sustento? Mas tem filho, mas tem neto? Cabe a responsabilidade para os filhos e para os netos. E Paulo conclui falando, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, o tratamento agora, a incumbência do sustento caberia à família da mulher que ficou viúva, ou seja, a seus filhos, a seus netos. Então, essas não eram para serem escritas, para receber apoio material e financeiro da igreja, porque caberia aos filhos. E essa é a vontade de Deus para esse assunto de apelo público. A família deve ser concitada a cumprir seu papel. A família tem que cumprir o seu papel. Lá na frente nós vamos falar também das outras viúvas, que é as viúvas mais novas. Mas por enquanto aqui falamos das viúvas que têm família. Agora as viúvas que não têm família já cumpre um dos requisitos. Ou seja, era ela e o marido, não teve filhos. Não tem ninguém que possa lhe auxiliar, porque cabe aos filhos e aos netos. Não tem ninguém? Opa, essa aqui já preenche o primeiro requisito. Segundo requisito para ser inscrita nesse apoio material e financeiro que a igreja ajudaria. Ter no mínimo 60 anos de idade. Paulo está escrevendo para Timóteo e fala: não seja escrita viúvas com menos de 60 anos de idade. Então, Paulo aqui está colocando a idade de 60 anos para cima, um dos requisitos a ser levado em consideração. É claro que Paulo aqui está considerando alguns fatores próprios da época, como a natureza do trabalho da mulher e as dificuldades que ela poderia ter para atender ao seu sustento na condição que ela estava, que era viúva sem filhos. Além disso, poderia indicar a improbabilidade de um novo casamento, porque uma mulher de 60 anos para cima, principalmente na época de Paulo, quando Paulo estava escrevendo, em que a vida que as pessoas tinham era bastante reduzida devido às condições sociais, devido às condições higiênicas da época. Só basta estudar um pouco de história que nós vamos perceber isso. Então, a expectativa de vida para aquelas pessoas da época de Paulo era baixa, não chegava a tantos anos de idade, como acontece hoje em muitos países e aqui no Brasil também. Então, a mulher de 60 anos para cima, existia uma grande probabilidade dela não se casar novamente. Então, ela cumpria o segundo requisito. Era viúva sem filhos e tinha mais de 60 anos, ou seja, cumpriu 2 requisitos. E o terceiro requisito é que ela deveria ter testemunho pessoal. Deveria ser mulher piedosa, mulher temente a Deus, que perseverasse de noite e de dia em rogos e orações. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, ele fala dos requisitos que está mostrando aqui: responsabilidade da família. Para a viúva que tem filhos e netos, responsabilidade da família. A viúva que é solteira, preenche um dos requisitos. Tem mais de 60 anos, preenche o segundo requisito. O terceiro requisito, testemunho pessoal. É uma mulher de Deus. É uma mulher que verdadeiramente serve a Deus, que ora a Deus, que conhece a palavra, que se aprofunda na palavra, que está aos pés do Senhor, tem testemunho diante da igreja de uma serva cristã, que não anda na casa dos outros, de fofocaria, de conversa fiada, procurando falar da vida dos outros, dos irmãos, do pastor. Não. Preencher o requisito de testemunho pessoal, vai ser escrita. Vai ser escrita. Ela foi casada quantas vezes? Um marido só, porque é o outro requisito que fala aqui também, que está dentro desse testemunho pessoal. Ela deve ter sido mulher de um marido só. E quando fala mulher de um marido só, está ressaltando a dignidade da viuvez daquela mulher. Especialmente como oportunidade de maior dedicação ao Senhor.
Então, quando Paulo fala que tenha que ser mulher de um marido só, está justamente falando da dignidade que ela tinha, do testemunho pessoal que ela tinha. Ela não ficou pulando de galho em galho, se casou 3, 4, 5, 6 vezes. Não, Paulo está falando tem que ter testemunho pessoal. Tem que ser uma serva temente ao Senhor. E por fim, meus amados irmãos, para encerrarmos a nossa lição, vamos falar sobre uma classe das viúvas, como nós falamos da viúva, que tinha filhos e netos, falamos das viúvas, que preenchia todos os requisitos, não tinha filhos, tinha mais de 60 anos, tinha testemunho pessoal. Agora nós vamos falar das outras viúvas, ou seja, as viúvas que eram com a idade menor que 60 anos. Vamos falar assim, as mais novas. As mulheres que ficaram viúvas novas. E Paulo fala que essas não deveriam ser atendidas socialmente pela igreja. As viúvas novas não deveriam ser assistidas, não deveriam receber o auxílio, tanto material quanto financeiro da igreja. E Paulo vai explicar isso. Paulo fala porque quando se tornavam levianas contra Cristo, sabe o que elas queriam? Elas queriam casar-se de novo. Então o texto está indicando, meu irmão, que algumas dessas mulheres que provavelmente decidiram permanecer viúvas e dedicar-se a Deus, o que acontecia? Com o tempo elas rompiam o compromisso e adotavam um comportamento que era incompatível para qualquer mulher cristã. Por quê? Porque viviam ociosas, de casa em casa, como eu falei, como fofoqueiras, importando-se com a vida dos outros. Ou seja, são verdadeiramente transmissoras de maledicências, de coisas más, de estar falando mal dos outros. Por isso, Paulo fala no versículo 11 do capítulo 5 de 1 Timóteo, quando se tornam levianas contra Cristo. E algumas traduções, conforme a NAA, Nova Almeida atualizada, fala que quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo. A NVI, Nova Versão Internacional, fala quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo. Por isso, Paulo estabelece alguns critérios para essas viúvas serem escritas. São pessoas que são verdadeiramente viúvas, como o texto bíblico fala, que vai ficar nessa condição de servir ao Senhor, de ter responsabilidade com as coisas de Deus, trabalhar na igreja, ajudando os santos, cooperando com a obra. E não essas mulheres aqui que ficam ociosas, de casa em casa, fofoqueira, que poderiam ser escritas como viúva e depois rejeitar a condição que ela se encontra. E Paulo fala, olha, não escreve essas mulheres, não escreve. Então, em situações assim, meu irmão, tais viúvas decidiam fazer o quê? Se casar de novo. Eu vou me casar de novo. E lá abandona, porque aqui o texto está deixando claro que a Bíblia não proíbe. A mulher ficou viúva de se casar de novo, não. E é uma recomendação que Paulo dá justamente para elas. Olha, case de novo. Constitua a família, tenha seu marido, seus filhos e viva no temor do Senhor. É a recomendação de Paulo. Paulo está apenas falando aqui que essas mulheres mais novas não podem ser escritas porque elas podem se tornar levianas. E como muitas se tornam levianas e decidem se casar novamente e agora abandonam a Deus. Não se dedicam a Deus. Tem um autor pentecostal chamado Gordolfi, que o autor até cita ele num livro de apoio, que fala que não se trata apenas da decisão de um novo casamento. Não é apenas isso que o texto aqui de 1 Timóteo 5 está nos falando, mas sim de um casamento que vai levar a mulher a perder a fé em Cristo. Porque Paulo não proíbe a viúva de casar, conquanto que se case no Senhor. É isso que Paulo está falando, como ele ensina aos coríntios, meu irmão. Paulo fala bem sobre isso. Então, na carta que ele está escrevendo a Timóteo, Paulo está se referindo a casos em que o desejo sensual da viúva é mais importante do que a sua fé no Senhor. E isso faz com que ela queira se casar novamente até com o incrédulo,
Mas para quê? Unicamente, exclusivamente para satisfazer o seu desejo sexual. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para evitar esse tipo de coisas dentro da igreja, ele recomenda às viúvas mais novas, às moças também, que se casassem, que gerassem filho e cuidassem das suas próprias casas, fugindo de todo mau testemunho. Meu irmão, e mais uma vez, portanto, Paulo estimula e honra a constituição da família. Porque ele fala sim do valor do patrimônio, ele fala do sublime papel que a mulher tem de exercer a sua função de esposa e mãe cuidadora, que se dedica ao lar. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Os requisitos a serem seguidos para as mulheres que são viúvas. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós tratamos do tratamento que o líder deve ter para com todas as pessoas. A forma de se tratar deve ser com afeto, amor e parcimônia, tratando o idoso como pai, a idosa como mãe, o jovem como irmão e a jovem moça como irmã, com toda a pureza. Ele coloca uma mais quando vai ser tratar com as moças. E vai falar também do tratamento para com as viúvas. E é algo que serve para nós hoje, porque a Bíblia fala que a verdadeira religião é aquela que assiste aos órfãos e às viúvas. A igreja hoje tem que amparar, sim, as mulheres verdadeiramente viúvas, porque isso faz parte da verdadeira religião, ou seja, a religião de Deus. Porque tem a religião verdadeira. Por isso, Tiago, quando está escrevendo, fala: a verdadeira religião é assistir, é ajudar materialmente e financeiramente os órfãos e as viúvas. E que viúvas são essas? As que se enquadram dentro dessas qualificações que foram dadas por Paulo a Timóteo e a sua igreja, como nós fazemos parte da igreja de Cristo. Assim nós estamos encerrando essa lição. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.